onde as palavras têm o poder de moldar realidades e desferir ataques, quem realmente detém a verdade? Essa pergunta ecoa em um evento que deveria celebrar a solidariedade e o progresso social, mas que, inesperadamente, se transforma em um palco de confronto. O Brasil, um país repleto de contrastes e desigualdades, assiste a um momento que promete ser marcante. No centro da cena está Jair Bolsonaro, uma figura polarizadora que, em meio a aplausos de apoiadores, se vê cercado por jornalistas em busca de um furo ou uma declaração polêmica. No entanto, um repórter, com um sorriso sarcástico, decide zombar das origens humildes do presidente, insinuando que pessoas como ele não poderiam ter alcançado grandes conquistas. Quais são as consequências de um ataque tão desmedido? O protagonista dessa história não é apenas Bolsonaro, mas a voz que se levanta contra o preconceito e a desconsideração. Ele é um homem que, apesar de todas as críticas e desafios, carrega consigo a memória de uma infância marcada pela luta diária. Nascido em um lar simples, onde cada conquista exigia suor e determinação, ele se tornou um símbolo de que a trajetória de vida de uma pessoa não deve ser subestimada. A vulnerabilidade de Bolsonaro, exposta em sua juventude, ressoa em muitos brasileiros que também enfrentaram dificuldades. Seu sonho de um país mais justo e igualitário é um eco das aspirações de milhões que, como ele, acreditam que a origem não define o destino. O cenário em que esse embate se desenrola é emblemático. Um auditório repleto de pessoas onde a esperança é palpável, mas as tensões sociais pairam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O ambiente é um microcosmo do Brasil contemporâneo, onde as desigualdades sociais e os conflitos políticos se entrelaçam. Essa atmosfera densa e carregada de emoções reflete a luta de um povo que anseia por mudança, mas que também se vê dividido por ideologias e preconceitos. É nesse contexto que se dá o conflito principal, a provocação de um jornalista que desafia não só a figura de Bolsonaro, mas a própria essência da luta por respeito e dignidade. Como o protagonista encara esse desafio? A resposta não é simples. Em vez de reagir com raiva ou desespero, Bolsonaro se ergue com uma calma surpreendente. Ele opta por compartilhar uma vivência que, em sua essência, transcende sua figura pública. Com uma voz firme e carregada de emoção, ele narra uma história de superação, de um jovem que, diante das adversidades, aprendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos privilégios que possui, mas na força de seu caráter e na determinação de lutar por seus sonhos. A mensagem é clara: todos têm uma história e cada trajetória merece ser respeitada. No entanto, o impacto desse momento vai além da resposta direta ao jornalista. A reação do público, que passa de um silêncio tenso a um aplauso entusiástico, revela um desejo coletivo de reconhecimento e inclusão. Essa mudança de atitude simboliza a resiliência de uma sociedade que, mesmo diante de críticas e divisões, busca celebrar a diversidade de suas histórias. O que deveria ser uma tentativa de desmerecer se torna um poderoso lembrete de que todos têm valor, independentemente de sua origem. Assim, a narrativa se desenrola em um emaranhado de emoções e reflexões, levando o público a questionar suas próprias crenças sobre sucesso, dignidade e respeito. A trajetória de Bolsonaro, marcada por desafios e críticas, serve como um espelho para muitos que enfrentam adversidades semelhantes. E, em meio a esse cenário, a verdadeira lição emerge. A grandeza de um indivíduo não é definida pelo que possui, mas pela coragem de se levantar e lutar por um mundo mais justo. A história que se desenha não é apenas sobre política, mas sobre um chamado à empatia e à solidariedade em um país que ainda busca seu caminho. Os primeiros desafios que Bolsonaro enfrentou em sua juventude não eram grandiosos,
mas se acumulavam em uma série de pequenos obstáculos que, somados, moldaram sua determinação. Desde cedo, ele se deparou com a realidade de um Brasil repleto de desigualdades. A falta de recursos financeiros em casa significava que as oportunidades eram escassas, e isso se refletia em seu desempenho escolar. As palavras de seus professores, muitas vezes carregadas de ceticismo, ecoavam em sua mente. Você não vai conseguir. Essas dúvidas se tornaram um combustível silencioso, alimentando sua vontade de provar que estava errado. Um dos momentos que mais o marcou foi a dificuldade em participar de uma competição de oratória na escola. A ideia de falar em público o aterrorizava, mas mesmo assim, ele decidiu se inscrever. Durante os ensaios, sua voz falhou e suas mãos tremiam. No entanto, em vez de desistir, ele procurou um amigo, Carlos, que também lutava contra seus próprios medos. Juntos, eles se apoiaram, ensaiando suas falas e compartilhando dicas. A amizade entre os dois floresceu nesse processo, e apesar das diferenças, Carlos mais extrovertido e confiante, enquanto Bolsonaro era mais introspectivo, a conexão se fortaleceu. Esse pequeno desafio trouxe à tona não apenas sua vulnerabilidade, mas também a importância do apoio mútuo. No dia da competição, enquanto aguardava sua vez de subir ao palco, o coração de Bolsonaro disparava. Ele sentiu o peso das expectativas e do medo do fracasso. Mas ao ouvir a voz de Carlos, incentivando-o da plateia, encontrou a coragem que precisava. Quando chegou sua vez, ele respirou fundo e, ao invés de se deixar levar pela ansiedade, decidiu compartilhar uma história pessoal sobre superação. A plateia, composta por colegas e professores, ficou em silêncio ao ouvir suas palavras sinceras. Essa experiência inicial não apenas o ajudou a vencer o medo, mas também despertou um sentimento de empoderamento que o acompanharia nos anos seguintes. Contudo, os desafios não se limitavam ao campo pessoal. Na comunidade onde cresceu, os jovens frequentemente enfrentavam discriminação e preconceito. Um dia, enquanto caminhava para casa, Bolsonaro e Carlos foram abordados por um grupo de meninos que começaram a zombar de suas roupas simples. A situação rapidamente se intensificou e um dos garotos empurrou Bolsonaro, que por um instante se sentiu impotente. No entanto, ao invés de reagir com violência, ele se lembrou do que havia aprendido com Carlos. A força não está na agressão, mas na capacidade de se manter firme diante da adversidade. Ele respirou fundo e, em um momento de clareza, respondeu com palavras de dignidade, desafiando os atacantes a reconsiderarem suas atitudes. Surpreendentemente, o tom de sua voz, firme e resoluto, fez com que o grupo hesitasse e, em seguida, se dispersasse. Essas experiências iniciais começaram a moldar não apenas a personalidade de Bolsonaro, mas também sua visão de mundo. Ele percebeu que, mesmo em meio a hostilidades, havia uma força maior na empatia e na solidariedade. As pequenas vitórias, como a competição de oratória e a confrontação com os agressores, não eram apenas marcos pessoais, mas também lições valiosas sobre respeito e dignidade. À medida que a narrativa se desenrolava, esses primeiros desafios começaram a sugerir um conflito maior que estava por vir. A luta contra o preconceito não era apenas uma questão pessoal, mas uma reflexão sobre a sociedade como um todo. A dinâmica entre ele e Carlos simbolizava o que poderia ser uma força coletiva para enfrentar as injustiças. Além disso, as interações com outras figuras da comunidade começaram a aparecer. Havia Dona Maria, uma vizinha que sempre tinha um sorriso no rosto e palavras de incentivo para os jovens. E seu Joaquim, um ex-militar que contava histórias de bravura e resistência. Essas alianças iniciais, apesar de simples, revelavam a importância do apoio comunitário e a força das relações humanas em tempos de dificuldade. Em meio a esses pequenos desafios,
A história de Bolsonaro começava a se entrelaçar com a de muitos outros brasileiros que, como ele, buscavam um espaço digno em um mundo que frequentemente os marginalizava. As lições que ele estava aprendendo, mesmo que não totalmente compreendidas naquele momento, começavam a formar a base de sua futura luta por justiça social. E assim, a narrativa se adensava, preparando o terreno para os conflitos mais profundos que estavam prestes a emergir em um cenário já repleto de tensões e expectativas. Os primeiros desafios que Bolsonaro enfrentou em sua juventude não eram grandiosos, mas se acumulavam em uma série de pequenos obstáculos que, somados, moldaram sua determinação. Desde cedo, ele se deparou com a realidade de um Brasil repleto de desigualdades. A falta de recursos financeiros em casa significava que as oportunidades eram escassas, e isso se refletia em seu desempenho escolar. As palavras de seus professores, muitas vezes carregadas de ceticismo, ecoavam em sua mente. Você não vai conseguir. Essas dúvidas se tornaram um combustível silencioso, alimentando sua vontade de provar que estavam errados. Um dos momentos que mais o marcou foi a dificuldade em participar de uma competição de oratória na escola. A ideia de falar em público o aterrorizava, mas mesmo assim, ele decidiu se inscrever. Durante os ensaios, sua voz falhou e suas mãos tremiam. No entanto, em vez de desistir, ele procurou um amigo, Carlos, que também lutava contra seus próprios medos. Juntos, eles se apoiaram, ensaiando suas falas e compartilhando dicas. A amizade entre os dois floresceu nesse processo, e apesar das diferenças, Carlos mais extrovertido e confiante, enquanto Bolsonaro era mais introspectivo, a conexão se fortaleceu. Esse pequeno desafio trouxe à tona não apenas sua vulnerabilidade, mas também a importância do apoio mútuo. No dia da competição, enquanto aguardava sua vez de subir ao palco, o coração de Bolsonaro disparava. Ele sentiu o peso das expectativas e do medo do fracasso. Mas ao ouvir a voz de Carlos, incentivando-o da plateia, encontrou a coragem que precisava. Quando chegou sua vez, ele respirou fundo e, ao invés de se deixar levar pela ansiedade, decidiu compartilhar uma história pessoal sobre superação. A plateia, composta por colegas e professores, ficou em silêncio ao ouvir suas palavras sinceras. Essa experiência inicial não apenas o ajudou a vencer o medo, mas também despertou um sentimento de empoderamento que o acompanharia nos anos seguintes. Contudo, os desafios não se limitavam ao campo pessoal. Na comunidade onde cresceu, os jovens frequentemente enfrentavam discriminação e preconceito. Um dia, enquanto caminhava para casa, Bolsonaro e Carlos foram abordados por um grupo de meninos que começaram a zombar de suas roupas simples. A situação rapidamente se intensificou e um dos garotos empurrou Bolsonaro, que por um instante se sentiu impotente. No entanto, ao invés de reagir com violência, ele se lembrou do que havia aprendido com Carlos. A força não está na agressão, mas na capacidade de se manter firme diante da adversidade. Ele respirou fundo e, em um momento de clareza, respondeu com palavras de dignidade, desafiando os atacantes a reconsiderarem suas atitudes. Surpreendentemente, o tom de sua voz, firme e resoluto, fez com que o grupo hesitasse e, em seguida, se dispersasse. Essas experiências iniciais começaram a moldar não apenas a personalidade de Bolsonaro, mas também sua visão de mundo. Ele percebeu que, mesmo em meio a hostilidades, havia uma força maior na empatia e na solidariedade. As pequenas vitórias, como a competição de oratória e a confrontação com os agressores, não eram apenas marcos pessoais, mas também lições valiosas sobre respeito e dignidade. À medida que a narrativa se desenrolava, esses primeiros desafios começaram a sugerir um conflito maior que estava por vir. A luta contra o preconceito não era apenas uma questão pessoal, mas uma reflexão sobre a sociedade como um todo.
A dinâmica entre ele e Carlos simbolizava o que poderia ser uma força coletiva para enfrentar as injustiças. Além disso, as interações com outras figuras da comunidade começaram a aparecer. Havia Dona Maria, uma vizinha que sempre tinha um sorriso no rosto e palavras de incentivo para os jovens. E seu Joaquim, um ex-militar que contava histórias de bravura e resistência. Essas alianças iniciais, apesar de simples, revelavam a importância do apoio comunitário e a força das relações humanas em tempos de dificuldade. Em meio a esses pequenos desafios, a história de Bolsonaro começava a se entrelaçar com a de muitos outros brasileiros que, como ele, buscavam um espaço digno em um mundo que frequentemente os marginalizava. As lições que ele estava aprendendo, mesmo que não totalmente compreendidas naquele momento, começavam a formar a base de sua futura luta por justiça social. À medida que a vida prosseguia, novos desafios se apresentavam, testando não apenas a resiliência de Bolsonaro, mas também suas convicções e princípios. Um episódio marcante ocorreu quando ele decidiu se envolver em um projeto comunitário que visava oferecer aulas de reforço escolar para crianças de famílias carentes. A iniciativa, embora nobre, revelava a dureza da realidade enfrentada por aqueles que desejavam aprender, mas eram frequentemente desencorajados por um sistema que parecia querer mantê-los à margem. Bolsonaro, ao lado de Carlos, dedicou horas a essa causa, mas logo percebeu que a motivação dos alunos não era suficiente para garantir o sucesso do projeto. As dificuldades financeiras das famílias frequentemente levavam as crianças a abandonarem as aulas em busca de trabalho, e a frustração começou a assolar seus esforços. Ele se viu questionando sua capacidade de fazer a diferença, lutando contra a dúvida que começava a se instalar em sua mente. Seria possível mudar a vida de alguém em um sistema tão desigual? A amizade com Carlos, embora forte, também começou a ser testada. Carlos, mais otimista e idealista, insistia que o trabalho que estavam fazendo era valioso, enquanto Bolsonaro se sentia cada vez mais cético. Essa diferença de perspectivas gerou tensões entre os amigos, e em um momento de desespero, Bolsonaro, em um acesso de frustração, quase abandonou o projeto. A ideia de falhar não apenas em sua missão, mas também em ser um bom amigo, o atormentava. Foi nesse cenário de conflito interno que ele conheceu Juliana, uma jovem professora que se uniu ao grupo de voluntários. Juliana trazia consigo uma energia contagiante e uma visão inovadora sobre o ensino. Ela não apenas desafiou Bolsonaro a reconsiderar sua visão sobre o que era possível, mas também o ajudou a enxergar a importância de pequenas mudanças. Juliana se tornou uma mentora inesperada, inspirando-o a olhar além das dificuldades e a focar nas possíveis soluções. As lições que a amizade com Juliana proporcionava começaram a ressoar profundamente em Bolsonaro. Ele percebeu que o verdadeiro poder da mudança estava na capacidade de unir forças e criar uma rede de apoio. A inclusão de Juliana trouxe uma nova perspectiva ao projeto e, com isso, ele começou a vislumbrar a possibilidade de impactar a vida das crianças de uma maneira que antes parecia impossível. Entretanto, esse novo impulso também trouxe à tona velhos medos. A ideia de ver o projeto falhar diante de sua comunidade, especialmente após o apoio que haviam recebido, pesava sobre seus ombros. Ele se viu em uma encruzilhada emocional, debatendo-se entre a esperança renovada e o receio de que poderiam ser apenas mais um esforço frustrado. Esses momentos de dúvida e a luta interna de Bolsonaro começaram a moldar não apenas seu caráter, mas também sua visão sobre o mundo ao seu redor. Cada obstáculo que superava, mesmo que pequeno, contribuía para a construção de sua identidade e de suas crenças. Assim, a narrativa se aprofundava, revelando os desafios que testavam não apenas a força física, mas também a resiliência emocional e moral do protagonista.
A busca por justiça social se tornava cada vez mais complexa, à medida que novos personagens e dilemas surgiam, prometendo um futuro repleto de incertezas, mas também de possibilidades. À medida que Bolsonaro e Carlos se aprofundavam no projeto comunitário, novos desafios começaram a surgir, intensificando a complexidade emocional de sua jornada. Um dos primeiros obstáculos foi a resistência de alguns membros da comunidade, que viam a iniciativa como uma tentativa de mudança que não traria resultados. Rumores começaram a circular, insinuando que o projeto era apenas uma forma de ganhar visibilidade, e não um verdadeiro esforço para ajudar as crianças. Essa desconfiança se espalhou, criando um clima de tensão que afetou diretamente a motivação dos voluntários. Bolsonaro, já fragilizado por suas próprias inseguranças, sentiu-se ainda mais pressionado. Ele começou a questionar se realmente estava fazendo a diferença. As palavras de encorajamento de Juliana, que antes soavam como um sopro de esperança, agora eram ofuscadas pelo peso das críticas. O impacto emocional era palpável. Ele frequentemente se pegava perdido em pensamentos, sentindo-se exausto e sobrecarregado. As noites mal dormidas passaram a ser comuns e o cansaço físico se somou à sua luta interna, fazendo com que ele se sentisse ainda mais vulnerável. A amizade com Carlos, que até então era uma fonte de apoio, começou a ser testada. Carlos, sempre otimista, insistia que eles deveriam continuar lutando, enquanto Bolsonaro se tornava cada vez mais cético. A tensão entre eles cresceu, e discussões acaloradas começaram a se tornar frequentes. Um dia, em uma reunião do grupo de voluntários, Carlos, frustrado com a falta de apoio da comunidade, fez um comentário impulsivo que feriu Bolsonaro. Ele disse que talvez Bolsonaro estivesse se deixando levar pelas críticas e que isso o tornava fraco. As palavras, ditas em um momento de raiva, cortaram fundo. Bolsonaro se sentiu traído por alguém em quem confiava, e a amizade que antes era uma âncora se transformou em uma fonte de dor. Nesse cenário de conflito, a presença de Juliana tornou-se ainda mais significativa. Ela percebeu a tensão crescente entre os amigos e decidiu agir. Juliana convocou uma reunião onde não apenas discutiriam o futuro do projeto, mas também abordariam abertamente os sentimentos de cada um. Essa abordagem permitiu que Bolsonaro expressasse suas frustrações e inseguranças. Ao compartilhar suas lutas, ele começou a perceber que não estava sozinho em sua batalha. Outros voluntários, tocados por seus relatos, se abriram sobre suas próprias experiências de dúvida e medo. Essa troca emocional foi um divisor de águas, permitindo que o grupo se unisse em torno de um objetivo comum, renovando a determinação de todos. No entanto, os desafios não pararam por aí. A situação financeira do projeto começou a se tornar crítica, e a necessidade de arrecadar fundos se tornou urgente. A pressão aumentou quando um possível patrocinador se retirou, citando preocupações sobre a viabilidade do projeto. Bolsonaro se viu em uma posição delicada, enfrentando não apenas a desconfiança da comunidade, mas também um dilema moral sobre como conseguir os recursos necessários. Ele ponderou sobre a possibilidade de cortar algumas atividades do projeto para se manter dentro do orçamento, mas essa ideia o deixou angustiado. Ele sabia que qualquer redução significaria menos oportunidades para as crianças que mais precisavam. Foi nesse momento de desespero que uma ideia ousada surgiu. Juliana sugeriu que organizassem um evento comunitário, um festival que não apenas arrecadaria fundos, mas também uniria a comunidade em torno da causa. A ideia era arriscada, exigindo muito planejamento e trabalho em equipe. A insegurança de Bolsonaro quase o levou a desistir, mas a determinação de Juliana e o apoio renovado de Carlos o incentivaram a seguir em frente. Eles passaram semanas organizando o evento, enfrentando desafios logísticos e a resistência de alguns membros da comunidade.
A cada obstáculo superado, Bolsonaro sentia uma mistura de medo e esperança, como se estivesse em uma montanha-russa emocional. À medida que o festival se aproximava, a tensão aumentava. Nos dias que antecederam o evento, Bolsonaro começou a sentir os efeitos do estresse. A pressão para que tudo saísse perfeito o deixou sem dormir e irritado. As discussões com Carlos ressurgiram, e ele se viu isolado em sua própria frustração. A cada passo, o medo de falhar se tornava mais evidente, e a ideia de que o evento poderia ser um fracasso o atormentava. Ele sabia que, se não tivesse sucesso, estaria não apenas decepcionando a si mesmo, mas também as crianças que dependiam do projeto. No dia do festival, a energia estava elétrica. A comunidade se reuniu e as crianças estavam empolgadas, mas no fundo, Bolsonaro sentia um nó no estômago. Ele se viu diante da maior plateia que já tinha enfrentado e a ansiedade quase o paralisou. No entanto, ao olhar para Carlos e Juliana, que o encorajavam com sorrisos, ele encontrou a coragem que precisava. Ele percebeu que, independentemente do resultado, o importante era a união e a força que tinham construído juntos. Enquanto o evento acontecia, novas surpresas surgiram. Algumas pessoas da comunidade, que inicialmente eram céticas, começaram a se envolver, oferecendo doações e apoio. Testemunhar essa mudança trouxe uma onda de esperança a Bolsonaro. No entanto, o evento não foi isento de contratempos. Um dos estandes teve problemas técnicos e as tensões aumentaram temporariamente. Mas em vez de desistir, a equipe se uniu para resolver os problemas. Essa colaboração fortaleceu ainda mais os laços entre os voluntários e a comunidade. O festival, apesar das dificuldades, terminou com um sucesso inesperado. A arrecadação superou as expectativas e a solidariedade da comunidade foi palpável. Essa vitória renovou a esperança de Bolsonaro e fez com que ele percebesse que a verdadeira mudança começa com pequenas ações e a união de forças. Ele aprendeu que a resiliência não é apenas sobre enfrentar desafios, mas também sobre se permitir ser vulnerável e buscar ajuda quando necessário. A jornada de Bolsonaro estava longe de terminar, mas a experiência havia proporcionado lições valiosas. Ele compreendeu que, mesmo diante de adversidades, a força da amizade e da solidariedade poderia moldar o futuro. A amizade com Carlos e o apoio de Juliana não apenas o ajudaram a superar seus medos, mas também o conectaram a uma rede mais ampla de pessoas que acreditavam na mudança. Assim, ele se preparava para os próximos passos de sua jornada, mais consciente de seu papel como agente de transformação e fortalecido por novas conexões e aprendizados. Bolsonaro estava se recuperando do sucesso do festival quando um evento inesperado ocorreu, mudando drasticamente o rumo de sua jornada. Uma manhã, enquanto revisava os relatórios financeiros do projeto, ele recebeu uma ligação de Juliana, que estava visivelmente abalada. Uma tragédia havia ocorrido na comunidade. Um dos jovens que participava do projeto, conhecido por sua energia contagiante e sorriso radiante, sofreu um acidente trágico e faleceu. A notícia se espalhou rapidamente e a dor coletiva tomou conta da comunidade, trazendo à tona a fragilidade da vida e a importância das iniciativas que estavam sendo realizadas. O impacto emocional foi devastador para Bolsonaro. Ao ouvir a notícia, uma onda de culpa e desespero inundou seu ser. Ele se sentiu paralisado, questionando a eficácia de seus esforços e se tinha feito o suficiente para proteger e apoiar as crianças que dependiam do projeto. A imagem do garoto se apagando no meio de tantas promessas de mudança o assombrava. As noites de insônia, que antes eram causadas pela pressão, agora eram preenchidas com memórias tristes e questionamentos sobre o que poderia ter sido feito de diferente. A dor da perda o fez reavaliar não apenas suas escolhas, mas também sua determinação em continuar a luta. A comunidade, devastada pela perda, se uniu para honrar a memória do garoto.
As pessoas começaram a compartilhar histórias sobre ele, e a tristeza que antes os separava, agora os unia em um luto coletivo. Observando isso, Bolsonaro percebeu que a tragédia, embora dolorosa, poderia catalisar uma mudança significativa na forma como as pessoas viam o projeto. Aquela perda poderia servir como um lembrete poderoso da importância do trabalho que estavam realizando e da necessidade de apoio mútuo. Nessa nova circunstância, Bolsonaro decidiu que não poderia se deixar abater. Ele se uniu a Juliana e Carlos para organizar um tributo à vida do jovem, um evento que não apenas celebraria sua memória, mas também destacaria a importância do projeto comunitário. Essa decisão, embora difícil, trouxe um novo propósito à sua vida. Ele viu uma oportunidade de transformar a dor em ação e de galvanizar a comunidade em torno de um objetivo comum. Essa nova perspectiva o fez compreender que a luta por um futuro melhor para as crianças não era apenas uma tarefa, mas uma missão que exigia coragem e resiliência. Enquanto se preparavam para o tributo, Bolsonaro sentiu uma onda de alívio ao encontrar um novo sentido em seu trabalho. A dor da perda ainda estava presente, mas agora era acompanhada de uma determinação renovada. Ele começou a ver o projeto não apenas como uma iniciativa, mas como uma extensão da própria vida do garoto que havia partido. Esse entendimento trouxe um novo nível de conexão com a comunidade e o motivou a lutar ainda mais por aqueles que precisavam de apoio. A expectativa pelo tributo crescia e a comunidade começou a se mobilizar. As pessoas trouxeram suas histórias, suas memórias e seu amor pelo jovem, criando um espaço seguro para a expressão do luto. Bolsonaro viu como a dor poderia ser transformada em solidariedade e empoderamento. A união da comunidade nesse momento difícil criou um ambiente propício para que as pessoas se reaproximassem e se reconectassem com os valores que uniam todos. No dia do tributo, a atmosfera estava carregada de emoções. A dor da perda era palpável, mas havia também um senso de esperança e renovação. Bolsonaro se sentiu fortalecido pela presença de todos, e ao falar, ele compartilhou não apenas sua dor, mas também seu compromisso em continuar a luta pelo bem-estar das crianças. Essa fala ressoou profundamente na comunidade, reacendendo a chama da solidariedade e do propósito. O tributo se tornou um momento de transformação. As pessoas não apenas honraram a memória do jovem, mas também se comprometeram a apoiar o projeto de forma mais ativa. Novas ideias surgiram e as doações começaram a fluir, não apenas em dinheiro, mas em tempo e esforços. A tragédia, que inicialmente parecia um golpe devastador, tornou-se um ponto de virada que uniu a comunidade de uma maneira que Bolsonaro nunca poderia imaginar. Ao final do evento, Bolsonaro sentiu que a perda, embora dolorosa, havia criado uma nova identidade para o projeto. Ele percebeu que, ao invés de se deixar abater, poderia usar essa experiência para fortalecer sua determinação e liderança. Essa nova fase não apenas trouxe novos desafios, mas também novas oportunidades. O compromisso renovado da comunidade e o apoio crescente foram um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, a resiliência e a união poderiam criar um impacto duradouro. Com a dor da perda ainda presente, Bolsonaro se preparava para os próximos passos, agora mais consciente do poder da comunidade e da importância de cada vida que ele e sua equipe tocavam. A jornada estava longe de terminar, mas ele sentia que, com a amizade de Carlos e Juliana ao seu lado, estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, transformando a dor em ação e a perda em um legado de amor e solidariedade. As consequências imediatas do ponto de virada na vida de Bolsonaro foram profundas e multifacetadas. A tragédia que abalou a comunidade não apenas uniu as pessoas em luto, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre a missão do projeto.
Ele percebeu que a dor da perda poderia ser transformada em força coletiva, um combustível para continuar a luta por um futuro melhor para as crianças. Essa mudança de mentalidade deu a ele uma nova motivação, levando-o a se comprometer ainda mais com as atividades do projeto. Ele começou a se envolver em cada detalhe, desde a organização de eventos até a supervisão das atividades, determinado a garantir que nenhuma criança sentisse o mesmo desamparo que havia acompanhado a perda do jovem. No entanto, novos obstáculos surgiram. A dor da perda não foi sentida apenas por Bolsonaro. Muitos na comunidade lutavam para processar a tragédia. Algumas famílias, atingidas pela dor, tornaram-se mais relutantes em permitir que seus filhos participassem do projeto, temendo pela segurança deles. Essa resistência gerou um clima de incerteza e Bolsonaro se viu em uma posição desafiadora. Como poderia convencê-los de que o projeto ainda era um espaço seguro e positivo? Essa pergunta o atormentava, e ele sabia que precisava encontrar uma forma de restaurar a confiança da comunidade. Enquanto enfrentava esses novos desafios, Bolsonaro começou a processar as mudanças de uma maneira mais profunda. Ele percebeu que, para liderar efetivamente, precisava não apenas ser forte, mas também vulnerável. Em conversas com Juliana e Carlos, ele começou a compartilhar suas próprias inseguranças e medos. Essa abertura gerou um espaço de diálogo onde todos podiam expressar suas preocupações e, juntos, buscar soluções. A amizade entre eles se fortaleceu e a parceria se tornou um pilar essencial para enfrentar a adversidade. Essa nova dinâmica não só ajudou a criar uma rede de apoio, mas também permitiu que Bolsonaro visse as diferentes facetas da dor e da luta, ampliando sua empatia e compreensão. A expectativa pela continuidade do projeto e os próximos passos começaram a crescer. A dor ainda estava presente, mas agora havia uma nova esperança. As histórias compartilhadas durante o tributo continuaram a ecoar na mente de Bolsonaro, lembrando-o do impacto que o jovem havia causado em suas vidas. Ele sentiu que precisava fazer mais, que tinha a responsabilidade de não apenas honrar a memória do garoto, mas também de garantir que seu legado vivesse através do projeto. Essa determinação renovada trouxe uma tensão palpável sobre o que viria a seguir. Com o apoio crescente da comunidade, Bolsonaro começou a planejar uma série de workshops e eventos que abordariam temas como segurança, saúde mental e empoderamento infantil. Ele queria criar um ambiente onde as crianças pudessem se sentir valorizadas e seguras, onde a tragédia pudesse ser transformada em aprendizado e crescimento. No entanto, ele também sabia que enfrentaria resistência de alguns membros da comunidade que ainda estavam profundamente feridos. Isso o deixou apreensivo, mas ao mesmo tempo animado com a possibilidade de transformação. Bolsonaro estava ciente de que essa jornada seria repleta de desafios. Ele não apenas tinha que enfrentar a dor da perda, mas também as incertezas que surgiam à medida que tentava reerguer a comunidade. Essa tensão entre esperança e receio o acompanhava enquanto se preparava para a próxima fase do projeto. Ele respirou fundo, determinado a não deixar que a tragédia definisse o futuro, mas sim a usá-la como um trampolim para um novo começo. O que antes parecia um golpe devastador, agora se transformava em uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. A jornada estava longe de terminar, mas com a nova perspectiva que ganhou, Bolsonaro sentia-se mais forte e mais preparado do que nunca para enfrentar o que estava por vir. Ele sabia que a luta pela vida e pelo futuro das crianças era uma missão que exigia coragem, resiliência e, acima de tudo, a capacidade de transformar a dor em ação. Com sua equipe ao lado, ele estava pronto para transformar a perda em um legado duradouro de amor e solidariedade.
A tensão na comunidade crescia à medida que o dia do grande evento se aproximava. Bolsonaro sabia que o sucesso da iniciativa dependia não apenas da participação das crianças, mas também da aceitação pelos pais e pela comunidade em geral. O clima era de desconfiança. Muitos ainda estavam feridos pela tragédia e relutavam em permitir que seus filhos se envolvessem em atividades que, para eles, poderiam parecer perigosas. O medo pairava no ar e, apesar do seu esforço em promover segurança e empoderamento, a resistência era palpável. No dia do evento, o local estava decorado com balões coloridos e cartazes que exalavam esperança. No entanto, ao olhar para a multidão, Bolsonaro sentiu o peso da expectativa e do receio. A presença de poucos pais e o murmúrio de descontentamento entre eles o deixaram inquieto. Ele sabia que aquele momento era crucial. Era a oportunidade de transformar a dor em ação, mas também o risco de falhar em sua missão. Quando finalmente subiu ao palco para se dirigir ao público, seu coração batia acelerado. Ele olhou para as crianças que o observavam com expectativa e, por um instante, hesitou. Mas, ao lembrar-se da força que havia encontrado na dor e na vulnerabilidade, respirou fundo e começou a falar. Com sinceridade, ele compartilhou sua própria jornada, as inseguranças que sentia e a dor que todos estavam enfrentando. Ele falou sobre a importância de transformar a tragédia em um legado de amor e solidariedade, o que levou a um momento de conexão genuína. No entanto, no meio de sua fala, uma mãe levantou a voz, interrompendo-o. Com lágrimas nos olhos, ela expressou sua indignação e a dor que sentia por ter perdido seu filho, questionando se o projeto realmente poderia oferecer segurança. A tensão no ar aumentou e a pergunta pairou como uma sombra sobre o evento. Bolsonaro sentiu o peso das palavras dela, uma realidade que ele não poderia ignorar. O que ele diria agora? Como poderia garantir a essa mãe que seus filhos estariam seguros? A resposta não era simples, mas naquele momento ele soube que precisava ser honesto. Ele fez uma pausa, olhando para a mulher e para a audiência, e disse: "Eu não posso prometer que nada de ruim acontecerá, mas posso prometer que estamos aqui juntos, lutando por um futuro melhor. O medo pode nos paralisar, mas também pode nos unir. Se formos corajosos o suficiente para enfrentar isso juntos, podemos criar um espaço seguro e acolhedor para nossas crianças." As palavras de Bolsonaro ecoaram no silêncio que se seguiu. Ele viu algumas expressões se suavizarem e a tensão começou a dissipar. Um a um, outros pais começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias histórias de dor e perda, e a sala se transformou em um espaço de diálogo e empatia. As barreiras que antes pareciam intransponíveis começaram a se desfazer, e as pessoas começaram a perceber que a luta não era de um homem, mas de toda a comunidade. Com o apoio de Juliana e Carlos, que se juntaram a ele no palco, Bolsonaro fez uma proposta. "Vamos trabalhar juntos para criar um comitê de pais e voluntários. Precisamos da sua ajuda para garantir que este projeto seja um lugar seguro. Juntos, podemos moldar um ambiente onde todos se sintam protegidos e valorizados." A proposta foi recebida com murmúrios de aprovação. A mãe que havia levantado a voz agora se mostrava pensativa, e aos poucos outras mães e pais começaram a se manifestar, oferecendo suas ideias e manifestando o desejo de participar. A atmosfera mudou de um confronto a um espaço de colaboração. O evento, que antes parecia prestes a desmoronar, agora ressoava com um novo propósito. Bolsonaro sentiu um novo impulso dentro de si. Ele estava ali, em meio à dor, mas também à esperança. A conexão que havia criado com a comunidade, a disposição de ouvir e aprender, tudo isso se tornou o alicerce sobre o qual o projeto poderia se reerguer. Ele percebeu que a verdadeira força estava na união e na solidariedade, e não em uma luta solitária. O evento terminou
com uma energia renovada. As crianças, antes hesitantes, agora corriam em grupos, rindo e brincando, e os pais começaram a se envolver, compartilhando ideias e planos para o futuro. Bolsonaro sentiu uma onda de alívio e gratidão. Era o primeiro passo de uma era que honraria a memória do jovem perdido e transformaria a dor coletiva em ação. Com a comunidade unida e um novo senso de propósito, ele estava pronto para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. A jornada não seria fácil, mas agora, mais do que nunca, ele acreditava que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. O clímax dessa história não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma transformação coletiva, um renascimento que prometia um futuro mais esperançoso para todas as crianças daquela comunidade. As semanas que se seguiram ao evento foram marcadas por uma transformação palpável na comunidade. A atmosfera de desconfiança foi gradualmente substituída por um espírito de colaboração e esperança. O Comitê de Pais e Voluntários, que Bolsonaro havia proposto, ganhou vida. Reuniões começaram a ser realizadas semanalmente, onde as preocupações e sugestões eram discutidas abertamente. A participação dos pais, que antes era escassa, agora se tornava cada vez mais ativa. Eles se uniam para planejar atividades, criar um ambiente seguro para as crianças e, acima de tudo, para honrar a memória do jovem que havia sido perdido. Bolsonaro observava com satisfação como as crianças começaram a florescer em um espaço que agora parecia acolhedor e estimulante. As risadas que ecoavam durante as atividades se tornaram um lembrete constante de que a vida continuava, mesmo após a dor. Ele sentia que sua missão estava, de certa forma, se concretizando. A experiência havia lhe ensinado que a verdadeira força não vinha de promessas vazias, mas do compromisso genuíno de trabalhar em conjunto para um futuro melhor. Refletindo sobre sua jornada, Bolsonaro percebeu o quanto havia mudado. As inseguranças que o acompanhavam antes do evento agora pareciam distantes. Ele havia aprendido a importância de ouvir, de validar as emoções dos outros e de se abrir, não apenas como um líder, mas como um ser humano. O confronto que teve com a mãe durante seu discurso não era apenas um momento de tensão, era um chamado à ação, uma oportunidade de criar um espaço seguro onde as vozes pudessem ser ouvidas. Essa experiência o ensinou a valorizar a vulnerabilidade e a força que ela pode trazer. Juliana e Carlos, que se tornaram aliados fundamentais no projeto, também cresceram com a nova dinâmica. Juliana passou a organizar oficinas de arte e atividades recreativas, envolvendo as crianças em um processo criativo que estimulava a expressão e a cura. Carlos, por sua vez, assumiu a responsabilidade de garantir a segurança durante os eventos, estabelecendo protocolos e treinando voluntários para lidar com qualquer situação que pudesse surgir. A amizade deles se solidificou nesse período, e juntos eles se tornaram uma força motriz para a transformação da comunidade. Os encontros do comitê não eram apenas sobre planejamento, eram também momentos de partilha. As histórias de perda e de superação começaram a ser contadas, e a dor que antes parecia isolada agora se tornava um elo que unia todos. Os pais, que inicialmente estavam relutantes em se envolver, agora se tornaram defensores fervorosos da causa, trazendo suas próprias experiências e visões para a mesa. O sentimento de pertencimento cresceu, e a comunidade começou a se reerguer sobre os escombros da tragédia. Bolsonaro sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. O medo nunca desapareceria completamente, mas agora ele entendia que era possível enfrentá-lo coletivamente. As reuniões se tornaram um espaço seguro onde cada um poderia expressar suas preocupações. E isso, por sua vez, construiu uma rede de apoio que antes não existia. Ele percebeu que o medo poderia ser uma força paralisante, mas também poderia ser um catalisador para a união e a solidariedade.
Enquanto as atividades se multiplicavam e a comunidade se tornava mais coesa, Bolsonaro também começou a se preocupar com o futuro. Ele sabia que precisava garantir que essa energia positiva fosse sustentada. Assim, ele começou a planejar parcerias com escolas locais e organizações sem fins lucrativos para ampliar o projeto. O desejo de expandir as atividades e alcançar mais crianças crescia, e ele estava determinado a fazer isso acontecer. A transformação que a comunidade vivenciava não era apenas uma resposta à tragédia, mas um renascimento. Aqueles que tinham perdido tanto agora estavam se unindo para criar algo significativo e duradouro. Bolsonaro sentia-se inspirado por essa nova vida que pulsava ao seu redor. Ele havia aprendido que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz poderia emergir se as pessoas estivessem dispostas a se unir. Com o tempo, o projeto começou a ser reconhecido fora da comunidade. Outras cidades começaram a olhar para aquela transformação como um exemplo de resiliência e coragem. O que começou como uma resposta a um evento trágico agora se tornava um modelo de empoderamento comunitário. Bolsonaro foi convidado para compartilhar sua experiência em conferências e eventos, onde sua história ressoava com muitos que enfrentavam desafios semelhantes em suas próprias comunidades. Enquanto olhava para o futuro, Bolsonaro se sentia mais conectado do que nunca ao seu propósito. Ele havia encontrado um significado profundo em sua jornada, não apenas como líder, mas como parte de uma comunidade que se unia em solidariedade. O evento que havia começado como um momento de incerteza, agora se tornara um marco de transformação. E assim, ele se preparou para os próximos passos, sempre lembrando que a verdadeira mudança começa com a coragem de enfrentar a dor e a disposição de se unir em busca de um futuro melhor. As semanas que se seguiram à transformação da comunidade trouxeram resultados palpáveis e duradouros, fruto das escolhas e ações de Bolsonaro. A atmosfera de colaboração se consolidou, e o Comitê de Pais e Voluntários tornou-se um pilar fundamental na vida comunitária. As reuniões regulares não só permitiram que as vozes dos cidadãos fossem ouvidas, mas também se tornaram um espaço de acolhimento emocional. As histórias de dor e superação, que antes pareciam isoladas, agora se entrelaçavam, criando um tecido social mais forte e coeso. Juliana, com suas oficinas de arte, não apenas proporcionou um espaço para as crianças se expressarem, mas também ajudou os pais a se reconectarem com suas próprias infâncias e emoções. A alegria que irradiava dos rostos das crianças se refletia nos adultos, que começaram a ver um futuro mais esperançoso. Carlos, por sua vez, ao garantir a segurança dos eventos, se tornou uma figura de confiança na comunidade. Seu comprometimento e dedicação não passaram despercebidos, e ele ganhou o respeito e a amizade de muitos. Juntos, eles formaram um trio imbatível, cujas ações impactaram profundamente cada indivíduo ao redor. Bolsonaro percebeu que a jornada que havia iniciado não era somente sua, era um esforço coletivo que envolvia cada membro da comunidade. Ele se sentiu grato por ter sido parte desse renascimento, onde a dor se transformava em resiliência e união. As mudanças na comunidade se tornaram um reflexo do crescimento emocional que ele mesmo experimentou. Uma jornada de aprendizado que o levou a entender o verdadeiro significado de liderança. Enquanto olhava para o futuro, Bolsonaro refletiu sobre suas escolhas. Ele percebeu que cada decisão tomada durante esse processo, desde o momento de confrontar a dor até a construção de um espaço de diálogo e empoderamento, havia moldado não apenas sua vida, mas também a dos outros. A liderança não se resumia a dar ordens ou fazer promessas, mas a ouvir, apoiar e estar presente. Essa compreensão tornou-se uma lição fundamental que ele carregaria consigo. As interações no comitê também permitiram que reconciliações acontecessem.
Pais que antes se sentiam distantes uns dos outros, agora compartilhavam experiências, formavam laços e construíam amizades. Aqueles que haviam perdido entes queridos encontraram consolo nas histórias dos outros e as lágrimas de tristeza começaram a se misturar com risadas de esperança. A comunidade, uma vez fragmentada, agora se tornava um exemplo de solidariedade e empatia. Bolsonaro, ao final desse ciclo, estava mais consciente de suas próprias imperfeições. Ele aceitou que tinha falhado em compreender a profundidade da dor alheia antes, mas agora via a importância de abraçar essa vulnerabilidade. Ele sabia que, embora a transformação fosse visível, os desafios ainda existiam. O medo poderia ressoar em momentos de incerteza, mas ele estava preparado para enfrentá-lo, não mais como um lutador solitário, mas como parte de uma equipe unida. Enquanto as reuniões continuavam e as atividades se ampliavam, um novo cenário começou a se desenhar. As parcerias com escolas e organizações sem fins lucrativos estavam se concretizando, e a visão de um futuro mais inclusivo e seguro para todas as crianças tomava forma. No entanto, Bolsonaro sentia que, apesar do progresso, havia ainda um trabalho a ser feito. As cicatrizes deixadas pela tragédia ainda estavam presentes e a jornada de cura era contínua. Ele sabia que cada pequeno passo contava e estava decidido a continuar. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, Bolsonaro se sentiu fortalecido. As lições aprendidas e as conexões estabelecidas o preparavam para enfrentar novos desafios. Ele compreendeu que a verdadeira mudança não ocorria da noite para o dia, mas era um processo que exigia paciência, amor e comprometimento. O futuro, embora incerto, parecia mais promissor. Ele estava pronto para abraçar o que viria a seguir, com a certeza de que a comunidade estava ao seu lado. Com um coração cheio de esperança e um espírito renovado, Bolsonaro vislumbrou o próximo capítulo de sua jornada. A transformação que havia testemunhado era apenas o começo. Ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade que surgisse e que, mesmo nas situações mais difíceis, a luz da solidariedade e do amor sempre encontraria uma maneira de brilhar. O caminho à frente estava repleto de promessas, desafios e oportunidades, e ele estava pronto para explorá-lo, determinado a continuar construindo um futuro melhor para todos. A jornada de Lucas, um jovem que sempre se sentiu deslocado em sua própria vida, chegava ao fim. Ao longo de sua trajetória, ele enfrentou desafios que o forçaram a confrontar medos profundos e a questionar suas crenças mais arraigadas. A busca por pertencimento e significado o levou a experiências que mudaram não apenas sua perspectiva, mas também o impacto que ele teve na vida das pessoas ao seu redor. No último ato de sua jornada, Lucas decidiu se reconectar com sua família, compreendendo que, embora a busca pela aceitação externa fosse importante, a verdadeira transformação vinha de dentro. Ao se reunir com sua mãe, que havia estado distante devido a um passado conturbado, Lucas percebeu que as mágoas e desentendimentos que os separavam eram frutos de mal-entendidos e do peso de feridas não curadas. O diálogo sincero entre eles foi um divisor de águas. Ele não apenas buscou o perdão, mas também ofereceu entendendo que a dor compartilhada poderia ser um caminho para a cura. Essa interação não apenas restaurou seu relacionamento, mas também trouxe à tona uma nova compreensão sobre a importância da empatia e da escuta ativa. Os amigos que Lucas fez ao longo do caminho também desempenharam um papel crucial em sua transformação. Com cada um deles, ele aprendeu lições valiosas sobre amizade, lealdade e a força de uma comunidade solidária. Através de experiências coletivas, como acampamentos e desafios comunitários, Lucas entendeu que a verdadeira felicidade não estava apenas em suas conquistas individuais, mas na capacidade de construir laços significativos. Ele começou a ver
que cada escolha que fazia não afetava apenas a si mesmo, mas reverberava nas vidas daqueles que amava. No entanto, a reviravolta mais inesperada veio quando Lucas decidiu participar de um projeto de voluntariado em sua cidade. Lá ele conheceu pessoas que enfrentavam realidades muito mais difíceis do que a sua. Aqueles encontros o levaram a refletir sobre sua própria vida e a perceber que, apesar de suas lutas, ele tinha muito a oferecer. Através de pequenas ações, como ensinar crianças a ler ou ajudar idosos a realizar tarefas diárias, Lucas descobriu uma nova vocação. Ele percebeu que o verdadeiro propósito da vida não era apenas encontrar o seu lugar, mas também criar espaços para que outros encontrassem o seu. Ao final de sua jornada, Lucas não era mais o jovem inseguro que havia começado. Ele havia se tornado um agente de mudança, não apenas em sua própria vida, mas também na vida de muitos outros. O legado que ele deixou foi um de amor, compreensão e a crença inabalável de que todos têm um papel a desempenhar na história uns dos outros. Ele aprendeu que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e que, ao abrir seu coração, ele poderia inspirar outros a fazer o mesmo. Lucas olhou para o horizonte, onde o sol se punha, tingindo o céu com cores vibrantes. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas agora estava preparado para enfrentá-los com coragem e determinação. A vida não era mais uma série de obstáculos a serem superados, mas uma jornada cheia de oportunidades de crescimento e conexão. A liberdade que ele havia encontrado não era apenas a ausência de dor, mas a escolha consciente de abraçar suas experiências e usá-las para iluminar o caminho de outros. A mensagem que Lucas carregava consigo era clara e profunda. Todos nós temos a capacidade de transformar nossa dor em propósito. Ele havia aprendido que a vulnerabilidade é uma força poderosa e que, ao nos conectarmos uns com os outros, podemos criar um mundo mais acolhedor e solidário. A vida é uma tapeçaria rica, tecida com as histórias e experiências de cada um de nós, e é nossa responsabilidade contribuir com a nossa parte. Assim, a história de Lucas não termina com um ponto final, mas com uma vírgula, sugerindo que a jornada está longe de acabar. Cada passo que ele deu, cada lição que aprendeu, ressoará na vida de outros, criando um efeito dominó de esperança e transformação. O futuro, embora incerto, agora era um espaço de possibilidades infinitas, e Lucas estava pronto para abraçá-lo.